O autor deste livro é Salomão, rei em Jerusalém, filho do rei Davi, conhecido como o pregador. Na minha opinião, tudo é ilusão, pura ilusão, tudo é passageiro. O que é que uma pessoa ganha com todo o trabalho que tem? As gerações vão passando, umas após outras, mas a terra permanece do mesmo jeito. O sol nasce e põe-se, mas volta sempre ao lugar onde nasceu. O vento sopra, ora do sul, ora do norte, de uma e de outra banda. Circulando, o vento gira e vira sem parar. Os rios correm para o mar, mas este nunca chega a ficar cheio, e essa água retorna, por fim, aos rios, para correr novamente para o mar. Tudo é extremamente fastidioso e cansativo. Podemos ter visto e ouvido já muita coisa, mas nunca estaremos satisfeitos. A história não passa de uma mera repetição de factos. Não há nada que seja verdadeiramente novo. Já tudo foi feito ou dito anteriormente. Haverá alguma coisa que se possa indicar como sendo realmente nova? Tudo já aconteceu nos séculos passados. Nós é que não temos lembrança dessas coisas. Com as gerações futuras acontecerá o mesmo, não se recordarão do que nós fizemos. Eu, o pregador, fui rei de Israel, vivendo em Jerusalém. Apliquei o coração a procurar entender todas as coisas e a fazer uso do saber, para explorar tudo o que é realizado debaixo dos céus. Que fardo pesado Deus colocou sobre os homens e que eles têm de suportar. Descobri que a sorte do ser humano, aquilo que ele faz debaixo do sol é tudo ilusão. É como andar a correr atrás do vento. O que está mal não pode ser corrigido e também não vale a pena refletir sobre como as coisas poderiam ter sido de outra forma. Disse assim para comigo, afinal, sou mais instruído do que qualquer dos reis que me precederam em Jerusalém. Tenho uma melhor bagagem de sabedoria e de conhecimentos. Esforcei-me muitíssimo para ser sábio e não ignorante e, no entanto, dou-me agora conta de que também isso foi como correr atrás do vento. Porque quanto maior era a minha sabedoria, maiores eram as minhas preocupações, aumentar os conhecimentos apenas traz consigo mais aflições. Disse a mim próprio, vamos, torna-te alegre e goza tanto quanto puderes. Mas achei que isto também era ilusão. Porque a tolice andar a rir todo o tempo e a alegria de que serve. Assim, depois de ter pensado bem, resolvi tentar a via da bebida, ainda que continuando firmemente interessado na busca de sabedoria. Depois alterei, de novo, o meu rumo e segui o caminho da loucura, para poder experimentar a única felicidade que muita gente tem na vida. Tentei, seguidamente, realizar-me pessoalmente, construindo para mim próprio casas e vinhas, jardins, parques e pomares, com tanques de rega para as plantações. Depois comprei escravos, homens e mulheres, e tive também outros nascidos na minha casa. Possuí grandes rebanhos de vacas e de ovelhas, mais do que qualquer outro rei antes de mim em Jerusalém. Acumulei prata e ouro, riquezas que pertenceram a outros reis e a outros reinos. Organizei igualmente coros de homens e de mulheres. Experimentei os prazeres humanos e tive belas concubinas. Desta forma, tornei-me mais importante do que qualquer rei que governou antes de mim em Jerusalém e, contudo, mantive a minha inteligência. De forma a poder dar o devido valor a todas estas coisas, obtive tudo o que me apetecia e não me privei de nenhuma alegria. Achei até grande prazer em executar pesadas tarefas. Este prazer foi, aliás, a única recompensa para tudo o que passei. Mas quando olhei para aquilo que tinha empreendido, dei-me conta de quanto era absurdo e superficial, que não havia nada, debaixo do sol, que não fosse ilusório. Comecei, então, um estudo comparativo das virtudes da sabedoria e da loucura. Que pode fazer aquilo que sucede a um rei? Só aquilo que os outros já fizeram. Percebi que a sabedoria é mais válida do que a loucura, tal como a luz é melhor do que as trevas. O sábio é alguém que pode ver e que, por outro lado, o louco é um cego. Constatei também que há uma coisa que acontece tanto ao sábio como ao insensato.
que tanto morre um como o outro. Portanto, de que vale a sabedoria? Dei-me conta de que também o ser sábio é uma ilusão. Porque tanto o sábio como o insensato morrerão e, no futuro, ambos virão a ser esquecidos. Eis a razão porque aborreço esta vida, é que tudo é tão irracional. Tudo é tão ilusório como perseguir o vento. Aborreci sobre tudo isto, que tenha de deixar o fruto de todo o meu duro trabalho àquele que me suceder. O quem me garante a mim que ele será uma pessoa sensata e não um louco. Mesmo assim, terei de lhe deixar tudo. E tudo isto também é ilusão. Então a ideia de que tinha trabalhado tanto nesta terra fez-me desesperar. Voltei-me para a procura da minha satisfação pessoal, visto que gastei a minha vida a procurar sabedoria, conhecimento e competência, e que tenho de deixar tudo a alguém que a nada contribuiu para isso, e que irá herdar o resultado de todo o meu esforço, sem ter pago o devido preço. E isto não é só absurdo como até injusto. Que ganha, afinal, uma pessoa de todo o labor que a fez penar. Apenas dias plenos de tristeza, amargura, fadiga e insônias. Não há dúvida que há algo que não tem qualquer lógica. Cheguei à conclusão que não havia nada melhor, para o ser humano, do que comer, beber e beneficiar do resultado do esforço do seu trabalho. Constatei, assim, que é Deus quem lhe oferece este prazer. Porque quem é que pode comer ou gozar da vida se não lhe for concedido por ele? Deus dá, a quem lhe agrada, sabedoria, conhecimento e alegria, mas se um pecador se tornar rico, Deus tira-lhe os bens e dá-os a quem quiser. Também aqui vemos um exemplo do absurdo que é correr atrás do vento. Existe um tempo próprio para tudo e há uma época para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Um tempo para plantar e um tempo para colher que se semeou. Um tempo para matar e um tempo para curar as feridas. Um tempo para destruir e um tempo para reconstruir. Um tempo para chorar e um tempo para rir. Um tempo para lamentar e um tempo para dançar de alegria. Um tempo para espalhar pedras e um tempo para as juntar. Um tempo para abraçar e um tempo para afastar quem se chega a nós. Um tempo para andar à procura e um tempo para perder. Um tempo para armazenar e um tempo para distribuir. Um tempo para rasgar e um tempo para coser. Um tempo para estar calado e um tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Um tempo para a guerra e um tempo para a paz. O que é que uma pessoa realmente obtém com o seu esforço? Pensei nisto, em relação às várias espécies de trabalho que Deus dá à humanidade. Tudo tem o seu tempo próprio e ainda que Deus tenha posto no coração do ser humano a ideia da eternidade, mesmo assim o homem não consegue atingir inteiramente o propósito das obras de Deus, desde o princípio até ao fim. Por isso, concluí que, primeiramente, não há nada melhor para o ser humano do que ser feliz e gozar a vida, tanto quanto puder. Em segundo lugar, que deve comer, beber e desfrutar do fruto do seu trabalho, pois estas coisas são um dom de Deus. Uma coisa eu sei, é que tudo quanto Deus faz é perfeito, é para sempre, nada se lhe pode acrescentar ou tirar e a intenção de Deus é que as pessoas temam o Deus Todo-Poderoso. Aquilo que acontece agora, no presente, como o que vai acontecer mais tarde, já se produziu no passado. Deus faz com que os mesmos factos se repitam uma e outra vez. Observei também isto sobre a terra, que a maldade reina onde o direito deveria ser aplicado e onde deveria ser feita a justiça. E disse para comigo, com certeza que, no momento próprio, Deus julgará tudo quanto o ser humano faz, tanto o bem como o mal. E assim dei-me conta que Deus permite que o mundo continue no curso do pecado, para poder testar a humanidade e para que os próprios homens verifiquem que não são melhores do que os animais. Pois tanto estes como aqueles respiram o mesmo ar e ambos morrem. A humanidade não tem vantagens reais sobre os animais. Eis outra coisa absurda. Tudo vai ter ao mesmo lugar, pois todos são pó e ao pó voltarão.
Quem pode provar que o fôlego do homem vai para cima e o dos animais fica no pó da terra? Dessa forma, constatei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz no seu trabalho. É esse o seu pinhão na terra. Ninguém o fará voltar à vida, para ver o que acontecerá depois dele. Por isso, que desfrute do presente. Seguidamente, pus-me a observar todas as opressões que se praticam sobre a face da terra, as lágrimas dos oprimidos, sem haver ninguém que intervenha a favor deles, ao mesmo tempo que o poder se concentra do lado dos opressores. Acho que os mortos são mais felizes do que os vivos. Mais felizes do que uns e outros são os que ainda não nasceram e não viram todas as maldades que se praticam na terra. Então descobri que a força que impele os homens para o sucesso é a inveja para com o seu próximo. Também isto é ilusão e uma corrida atrás do vento. O tolo cruza os braços e não quer trabalhar, quase preferindo morrer de fome. Está convencido que é melhor conquistar uma mão cheia de descanso do que duas mãos cheias de canseira, correndo atrás do vento. Observei também outra situação absurda que existe sobre a terra. É o caso do homem que vive absolutamente sozinho, sem filhos e sem irmãos, e que mesmo assim trabalha, sem descanso, para enriquecer cada vez mais. A quem vai ele deixar o que tem, afinal? Porque se priva ele de tanto? Esta é, sem dúvida alguma, uma forma errada e absurda de viver. O trabalho realizado por dois é sempre mais proveitoso. Se um cair, o outro levanta-o. Se estiver sozinho, ao cair, ver-se-á em grande dificuldade. Também, numa noite fria, se dois dormirem juntos, poderão aquecer-se um ao outro, mas como se aquecerá aquele que dorme só? Duas pessoas podem resistir melhor a um ataque do que uma só. Um cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Vale muito mais um jovem pobre, mas sábio, do que um rei velho e insensato que recusa todo e qualquer conselho. E isso, ainda que tal jovem tenha saído da prisão para reinar ou tenha nascido na pobreza. Toda a gente correria a ajudar um jovem nessas condições, que há de suceder ao rei. Pois poderá tornar-se chefe de toda uma nação e ser muito popular. No entanto, as gerações seguintes não virão a ter por ele nenhum entusiasmo. Mais uma vez, tudo isto é ilusão. É como andar atrás do vento. Quando entras na casa de Deus, falo numa atitude de reflexão. Entra com a intenção de escutar e não de oferecer sacrifícios, como fazem os insensatos, que nem sequer compreendem que fazem mal. Não fales precipitadamente, nem faças promessas irrefletidas a Deus, pois Ele está nos céus e tu aqui na terra. Mede bem o que dizes. Assim como os muitos sonhos nascem de muita atividade, assim também, quanto mais se fala, mais riscos se correm de se proferirem disparates. Por isso, quando fizeres uma promessa a Deus, cumpre-a sem tardar. Deus não gosta de gente inconsequente. Cumpre aquilo que prometeste. Vale muito mais não prometer coisa nenhuma do que prometer e depois não cumprir. Neste caso, a tua boca fez-te pecar. Não tentes defender-te, dizendo ao mensageiro de Deus que se tratou de um engano. Isso suscitaria a cólera de Deus, o qual acabaria com a tua prosperidade. Andar na vida a sonhar, em vez de realizar atos concretos, é tão inútil como proferir muitas palavras sem sentido. Por isso, tem cuidado em temer a Deus. Se vires algum pobre oprimido pelo rico e a violência a substituir a justiça, em qualquer ponto da terra, não te surpreendas. Porque cada funcionário está sob as ordens de um outro, que lhe é superior, e o chefe de todos eles tem ainda alguém que lhe está acima. Todos devem usufruir do que a terra produz, até o mais alto magistrado se serve dela. Aquele que ama o dinheiro, nunca tem o bastante. É uma loucura pensar que a riqueza traz felicidade. Quanto mais tiveres, mais gastarás, até o limite dos teus recursos. Por isso, de que serve ser-se rico? Apenas para ver o dinheiro fugir por entre os dedos. O trabalhador dorme bem, quer tenha pouco ou muito para comer,
Mas o rico, por causa dos muitos cuidados que lhe traz a fortuna, sofre de insônias. Há outra situação dramática, que verifiquei por toda a parte, a de alguém que põe dinheiro de lado, mas para seu próprio prejuízo. Se investir e perder capital num mau negócio, nada terá para deixar ao filho. Deixará a terra, como quando chegou, sem nada possuir. Isto é igualmente um problema sério, porque todo o seu trabalho de nada lhe serviu, andou a trabalhar para o vento. O resto da sua vida será obscurecida por numerosos cuidados, sofrimentos e irritações. No entanto, de uma coisa boa, uma pessoa a comer e a beber, aproveitar os resultados do seu trabalho, durante o tempo de vida que Deus lhe deu. Essa é a porção que lhe cabe. Na verdade, é muito bom, se uma pessoa tiver recebido de Deus riqueza e saúde e puder desfrutar delas, gozar do seu trabalho e aceitar a parte que lhe toca na vida e, na verdade, um dom de Deus. A pessoa que fizer isso não necessitará de olhar para trás, com tristeza, porque Deus lhe enche o coração de felicidade. Há um mal que vi acontecer, frequentemente, em toda a parte e com toda a gente. Deus deu a alguns grandes riquezas e honra, de tal forma que podem ter tudo quanto pretendem, mas não lhes permite gozarem do que têm. Outros, vindos de outro lado, é que ficam com o que eles tinham. Ora, isto é ilusão e sofrimento cruel. Se um indivíduo tiver uma centena de filhos e filhas, e viver até ser muito velho, mas ao morrer deixar tão pouco dinheiro que os filhos nem sequer lhe possam fazer um funeral decente, digo que era melhor que tivesse sido um nado morto. O seu nascimento não teria sido considerado e acabaria por ir para as trevas, sem ter tido um nome. Não teria visto o sol e nem sequer se daria conta da sua existência. E isso teria sido melhor do que ser velho e infeliz. Ainda que viva 2000 anos, mas não tiver felicidade, de que serve isso? Afinal, não estamos todos a caminhar para o mesmo fim? Todo homem trabalha para comer e, contudo, o seu apetite jamais encontra satisfação. Que vantagem têm, então, o sábio sobre o insensato? Ou que vantagem tem um pobre em saber como enfrentar a vida? Mais vale aquilo que se vê do que aquilo que se imagina. O andar só a sonhar com coisas belas é loucura, é andar a correr atrás do vento. Todas as coisas têm já o seu destino fixado, muito antes, já está decidido aquilo que qualquer homem deverá ser. De nada serve discutir com Deus sobre o nosso destino. Quanto mais se falar, menos significado terão as nossas palavras. Por isso, de que serve procurar falar a todo custo? Nestes poucos dias da nossa vida de ilusão, quem é que nos pode dizer a melhor forma de desfrutar a vida que passa como uma sombra? Quem é que pode saber o futuro, depois de ter morrido? Uma boa reputação vale muito mais do que um bom perfume. O dia em que alguém morre é melhor do que aquele em que nasceu. É mais útil ir a funerais do que a festas, porque todos teremos de morrer, e é uma boa coisa pensar nisso enquanto é tempo. A tristeza tem mais valor do que o riso, pois a tristeza exerce sobre nós um efeito depurador. Sim, uma pessoa sábia pensa muito na morte, enquanto o insensato só pensa em gozar bem o presente. Vale mais ser criticado por alguém que tem sabedoria do que ser louvado por um tolo. O cumprimento de um tolo vale tanto como um papel a arder. Seria ridículo alguém deixar-se impressionar por ele. A opressão faz endoidecer, até as pessoas com entendimento, é coisa que corrompe as capacidades mentais. Acabar é melhor do que começar. Ser paciente tem mais valor do que ser orgulhoso. Não sejas precipitado, isso é comportamento insensatos. Não andes sempre com saudade dos bons velhos tempos, porque também é uma maneira de pensar inútil. A sabedoria é tão boa quanto uma valiosa herança e é uma bênção para todos quantos vivem debaixo do sol. A sabedoria é uma proteção, tal como as muitas riquezas, mas a sabedoria tem a vantagem de preservar a vida de quem a possui. Atenta para a forma como Deus fez as coisas,
quem poderá endireitar o que ele torceu? Goza da prosperidade, sempre que puderes e, quando vierem os tempos difíceis, lembra-te que Deus dá tanto uma coisa como a outra, a fim de que cada um se dê conta de que nada é certo na vida. Nesta vida de ilusão tenho visto de tudo, incluindo o facto de muitos dos que são bons morrerem novos e muitos dos que são maus continuarem a viver. Por isso, não sejas nem excessivamente bom nem excessivamente sábio. Por que razão te destruirias a ti mesmo? Por outro lado, não sejas demasiado perverso, não sejas louco, porque haverias de morrer antes do tempo próprio. É bom que prestes atenção a uma coisa, sem descuidar a outra, pois aquele que ama e teme a Deus saberá encontrar o melhor de ambas. Um sábio é mais poderoso do que uma fortaleza guardada por 10 valentes. Não há um só homem, em toda a terra, que tenha sido sempre justo e nunca tenha pecado. Não escutes às portas. Pode acontecer que ouças o teu servo dizer mal de ti. Sabes bem, quantas vezes tens dito mal de outros. Tentei tudo para ser sábio, fiz mesmo esta afirmação. Serei sábio, mas de nada serviu. A sabedoria é coisa difícil de obter. Não se encontra facilmente. Pus-me a investigar bem a fundo. E procurei por toda a parte. Determinado a encontrar não só a sabedoria como a verdadeira razão das coisas. Decidido a provar, a mim próprio, qual a pior das ignorâncias e a maior insensatez. Uma mulher que se vende, que enreda e arma laços a um homem, é coisa pior do que a morte. Aquele que agrada a Deus evita-a, mas os pecadores caem nos seus laços. E esta é a minha conclusão, diz o pregador, pouco a pouco fui chegando a este resultado. Depois de ter inquirido em todas as direções, descobri que é possível encontrar-se um homem, entre 1000, que seja sábio, mas mulheres, que sejam sábias, nenhuma. Também descobri que ainda que Deus tenha feito os seres humanos com perfeição, cada um se desvia para seguir as suas próprias inclinações. É maravilhoso ser-se sábio, entender as coisas, ser capaz de as analisar e interpretar. A sabedoria dá luz a um rosto, suaviza a sua dureza. Observa os mandamentos do Rei, de acordo com os teus votos. Não estejas sempre a tentar livrar-te da obrigação de cumprir com os teus deveres, mesmo que sejam desagradáveis, porque o Rei faz o que bem entende. A palavra do Rei tem poder e ninguém tem capacidade para o contestar ou contrariar. Os que lhe obedecem estarão abrigados de qualquer mal. O sábio encontrará sempre a ocasião mais oportuna e a melhor forma de dizer o que pensa, mesmo quando são grandes os problemas que pesam sobre o homem. Sim, há um tempo para tudo e um modo próprio de agir, ainda que os males dos homens caiam pesadamente sobre si próprios. Como podem impedir que aquilo que desconhecem venha mesmo a acontecer? Ninguém pode impedir que o seu espírito parta para a eternidade, ninguém tem poder para escapar à morte. Não há armas que valham nessa peleja. Quanto aos ímpios, não será a sua maldade livrá-los. Tenho refletido profundamente sobre tudo o que acontece aqui, neste mundo, onde há gente que é capaz de oprimir a outros. Vi pessoas malvadas irem a sepultar, e os seus amigos, de regresso do cemitério, tendo esquecido todas as más ações do morto, louvarem-no na localidade onde tinham sido praticados tantos crimes. Que coisa absurda! Visto que Deus não castiga os pecadores no próprio instante, as pessoas convencem-se que ficam impunes, ao praticarem o mal. Ainda que um homem peque 1000 vezes e continue a viver, sei, de certeza, que as coisas correrão bem para os que temem a Deus. O mesmo não sucederá aos ímpios, que não terão vidas prolongadas e boas, os seus dias passarão tão depressa como as sombras, visto que não temem a Deus. Acontece uma coisa estranha aqui neste mundo, há justos que sofrem, como se fossem maus, e alguns maus que são recompensados, como se fossem retos. Isto é algo muito perturbador. Por isso, decidi gastar a minha vida divertindo-me,
pois senti que não havia nada melhor, sobre a terra, para um homem, do que comer, beber e alegrar-se, na esperança de que esta felicidade o acompanhe em todo o trabalho que Deus dá à humanidade, por toda a parte. Na minha busca de sabedoria, observei que tudo isso acontecia em qualquer ponto do mundo, atividades incessantes, de dia e de noite. Na verdade, apenas Deus pode ver tudo o que se passa, nem o homem mais sábio, que diz que sabe tudo, nem esse consegue ver o mesmo que Deus. Também isto cuidadosamente tomei em consideração, que os justos e os sábios estão dependentes da vontade de Deus. Os homens não sabem sequer se virão a conhecer o amor ou o ódio. Não podem prever coisa nenhuma. Acontece o mesmo a toda a gente, tanto ao justo como ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, ao que consagra sacrifícios e louvores e àquele que não os oferece. O que acontece com o homem bom, ocorre também com o pecador, e o que faz juramentos passa pelas mesmas circunstâncias que aquele que evita jurar. Essa é a razão por que os homens não procuram ser bons e escolhem os seus maus caminhos, porque na vida não lhes resta senão, como esperança, a morte. A esperança é apenas para os vivos. Um cão vivo vale mais que um leão morto. Os vivos, esses sabem, pelo menos, que hão de morrer. Os mortos não sabem nada, nem sequer têm memória. Tudo o que fizeram, os seus amores, ódios, invejas, tudo se foi com eles e já não tem participação, de espécie alguma, naquilo que se passa aqui na terra. Por isso, come e bebe com alegria, porque Deus já se agradou do que fazes. Veste sempre roupa de festa e nunca deixes de ungir a tua cabeça com óleo. Vive feliz com a mulher que amas, cada dia da breve existência que Deus te concede aqui no mundo. Esse é o quinhão com que Deus te recompensa pelo que passas aqui embaixo. Tudo o que fizeres, falo bem, porque no mundo dos mortos, para onde acabarás por ir, não há realizações, nem planos para fazer, nem coisas para compreender e analisar. Voltei-me de novo para o que se passa sobre a face da terra e vi que os que correm mais rápido não são sempre os que ganham as corridas, nem são os mais fortes que ganham sempre as batalhas. Também vi que os homens mais sábios são frequentemente pobres e que os mais capazes não são necessariamente famosos. O tempo e a sorte sobrevêm a todos. O ser humano nunca é capaz de prever quando sobrevirão tempos maus. Como o peixe capturado na rede ou o pássaro apanhado na armadilha, assim vê a desgraça cair-lhe em cima, repentinamente. Há ainda outra coisa que me impressionou bastante, enquanto observava os assuntos dos homens. Havia uma pequena localidade, apenas com alguns habitantes. Veio um poderoso rei atacá-la com o seu exército e sitiá-la com grandes engenhos bélicos. Vivia ali um homem sábio, muito pobre, que sabia como salvar aquela povoação, mas ninguém se preocupou em ir ter com ele. Então dei-me conta de que, apesar da sabedoria ser melhor do que a força, se uma pessoa sábia for pobre será desprezada, e aquilo que ela disser não será tido em consideração. Mesmo assim, vale mais escutar as palavras sábias de um homem sensato, falando calmamente, do que os gritos de um rei de tolos. A sabedoria tem mais valor do que um arsenal de guerra, mas um só erro é capaz de destruir os bens que ela concede. As moscas mortas são capazes de estragar e fazer cheirar mal um frasco de melhor perfume. Sim, um pequeno erro pode anular os efeitos da sabedoria e da honra. O coração de um indivíduo sábio levá-lo-á à prática do que é reto, o de um louco, conduzi-lo-á para o mal. Podes identificar um doido até pela forma como anda na rua. Se aquele que manda se irrita contra ti, não reajas precipitadamente. Uma atitude pacífica e calma é remédio que neutraliza grandes conflitos. Vi outro mal, enquanto observava a vida, uma situação triste, respeitante a reis e governantes. Vi tolos a quem se deu grande autoridade e ricos a quem não se deu honra alguma. Vi também servos andando a cavalo e nobres deslocando-se a pé, como servos. Quem fizer uma cova cairá nela,
Quem derrubar um muro, uma cobra o morderá. Quem andar a acarretar pedras, acabará por ser maltratado por elas. O que racha a lenha corre riscos. Se o ferro do machado estiver embotado, precisará de mais força. Se é sábio e afia a lâmina. Se a cobra morder antes de estar encantada, é inútil o trabalho do encantador. É agradável ouvir palavras sábias, mas o falar de um louco leva-o à ruína. Basta que comece por uma falsa premissa, para que qualquer conclusão a que chegue seja ridícula. O insensato sabe tudo sobre o futuro e conta-o a toda a gente, mas poderá alguém realmente saber o que irá acontecer? O tolo fica esgotado com qualquer esforço e depois não sabe orientar-se. Aí da terra cujo rei for uma criança e cujos líderes, logo pela manhã, já estão embriagados. Feliz a terra cujos governantes receberam uma educação cuidada e cujos chefes se alimentam, não com intemperança, mas para ganharem mais forças para novas tarefas. A preguiça faz enfraquecer o telhado, depressa os barrotes começam a apodrecer. Uma festa dá sempre alegria e o vinho transmite satisfação, mas é com dinheiro que se consegue tudo isso. Nunca digas mal do rei, nem sequer em pensamento, tampouco de rico digas mal, porque um pássaro lhes dará a conhecer aquilo que disseste. Lança o teu pão sobre as águas, porque passado algum tempo o recolherás. Reparte o que tens com muita gente, porque nos tempos vindouros poderás vir a necessitar de muita ajuda. Quando as nuvens são escuras e pesadas, vem chuva, caindo uma árvore, seja em que direção for, no sítio em que tombar, aí ficará. Se estiveres à espera das condições ideais para realizar alguma coisa, nunca farás nada. Quem está sempre a observar o vento, de que lado está ou não está, nunca chegará a semear o que quer que seja. Quem anda sempre a olhar para as nuvens, a ver se chove, nunca cegará. Assim como não podes compreender os caminhos do vento ou o mistério de um pequeno feto formando-se no ventre de sua mãe, assim também não compreendes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã lança a semente à terra e continua pela tarde, porque não sabes qual a semente que virá a crescer, se esta, se aquela, ou mesmo todas. A luz é uma coisa maravilhosa. É tão boa a luz do sol. Se uma pessoa viver muitos anos, que se alegre todos os dias da sua vida, mas que não se esqueça que a eternidade é muito longa. Tudo aqui embaixo é ilusão em relação a ela. Alegra-te, jovem, com a tua juventude. Goza cada minuto dela. Faz tudo o que tiveres planeado, mas não te esqueças que terás de dar conta a Deus de cada coisa que fizeres. Evita aquilo que pode provocar desgostos e sofrimento. Lembra-te que a juventude, com toda uma vida por diante, passa como um vento. Lembra-te do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os maus anos em que já não tenhas prazer na vida. Será demasiado tarde. Então, quando o sol, a luz, a lua e as estrelas escurecerem e já não haja raios de sol brilhando entre as nuvens. Porque há de vir um tempo em que os teus membros tremerão sob o peso dos anos, as tuas pernas enfraquecerão, terás poucos dentes para mastigar, virá a perda de vista. Os teus lábios se fecharão, enquanto comes, acordarás de manhã cedo, quando se ouvirem os primeiros cantos das aves, mas tu próprio serás surdo a esses sons. Terás medo das alturas, terás medo de cair, serás um velho de cabelos brancos, arrastando-se a si próprio, faltar-te-ão os apetites. Estarás às portas da morte, abeirando-te da tua eterna morada, enquanto os pranteadores vão percorrendo a cidade. Sim, lembra-te do teu Criador agora, enquanto és novo, antes que se rompa o fio de prata da vida, e se despedace a taça de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte, e a nora junto ao poço. Antes que o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito retorne a Deus, que o deu. Tudo é ilusão, diz o pregador, tudo é passageiro. Como o pregador era sábio, continuou a ensinar ao povo tudo o que sabia, coligiu provérbios e ordenou-os.
O pregador tentou encontrar as palavras apropriadas e escreveu, com destreza e justiça, os seus muitos discursos cheios de verdade. As palavras do sábio são como aguilhões que espicaçam a ação, são como pregos bem fixados. Os melhores estudantes são aqueles que retêm bem a matéria que lhes foi transmitida pelo único pastor. Mas, meu filho, tem cuidado. Não há limite para a expressão de opiniões. Pode-se passar a vida a estudá-las, mas acaba-se por se ficar cansado. Esta é a minha conclusão final. Teme a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Este é o dever de todo o ser humano. Deus nos julgará por tudo o que fazemos, incluindo o que está encoberto, seja bom, seja mau.